Voltamos, vamos analisar o texto então, olhando para o verbo. O título é: o problema está no gerúndio. O gerúndio situa-se no fundo de grande parte dos problemas de nossa nação. Se questionarmos nosso aluno acerca do tema que solicitamos, ele responderá: estou pensando. O governo está combatendo a inflação, assim como o nosso aumento de salário está sendo pensado. E nada sai do lugar. Então essa foi a colocação da Folha de São Paulo. Estabeleça a relação entre o título desse texto e a crítica que ele expõe. Por que ele fala que o problema está no gerúndio? Porque quando você tem um verbo na forma nominal gerúndio, esse verbo ainda não está com a sua ação pronta e acabada. Quando o aluno fala estou pensando, ele ainda não pensou. O governo está combatendo a inflação. Ele está realizando essa ação ainda, né? Algo que estamos aguardando. Assim como o nosso aumento de salário está sendo pensado. Algo que as pessoas também estão aguardando. Ok? Então, só para explicar aqui qual que é o sentido do gerúndio na frase, então a gente fez esse exercício. Locução verbal. É constituída de verbo auxiliar, ter, haver, ser, estar, começar, ir, dever, mais gerúndio ou infinitivo do verbo principal. Exemplo, você terá de estudar muito. Estou estudando muito. Eu ainda estava dormindo quando começou a chover. Repare, quando eu tenho locução verbal, eu tenho mais de um verbo fazendo o papel de um só. Terá de estudar, estou estudando, estava dormindo, começou a chover. Ok? Vai ter um gerúndio ou infinitivo acompanhado de um verbo auxiliar. Observação. Nas locuções verbais, o verbo auxiliar perde o seu sentido próprio, servindo apenas para, juntamente com o verbo principal, traduzir determinadas noções que os tempos simples por si só não expressam. Ok? Então é simples assim. Tempo composto é constituído de verbo auxiliar, ter, haver, ser, estar, começar, ir, dever, etc., mais particípio do verbo principal. Todos os motoristas tinham entrado em greve. A notícia não havia sido publicada nos jornais. Então, isso é tempo composto. É quando eu tenho um particípio do verbo principal mais verbo auxiliar. Modos verbais. São 3. O que eles fazem? Expressam a atitude de certeza, dúvida, ordem do falante em relação à ideia expressa pelo verbo. Indicativo expressa o quê? Certeza. Exemplo, ele voltará. Subjuntivo expressa dúvida, espero que ele volte. Imperativo vai expressar uma ordem, um pedido ou um convite. Por favor, fique aqui. Composição dos modos verbais. No modo indicativo eu tenho presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. A gente colocou um exemplo de cada um desses tempos verbais no modo indicativo para que vocês se lembrem. O interessante é a gente fazer exercícios para memorizar bem. Modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Então o presente começa com que eu, que tu, que ele, etc. Pretérito imperfeito, se eu, se tu, se ele. E futuro, quando eu, quando tu, quando ele. Lembraram? A gente já estudou isso em algum momento no ensino fundamental. Modo imperativo, afirmativo e negativo. Ok? A gente vai fazer exercício sobre. Você já ouviu crianças pequenas falando eu fazia? As crianças, quando estão aprendendo a falar, frequentemente usam formas de verbos irregulares como se fossem regulares. É comum, por exemplo, elas dizerem ele fazeu em lugar de ele fez, eu trazo no lugar de eu trago. É fácil perceber por que esse fato acontece na linguagem infantil. Veja, por exemplo, beber, eu bebi, comer, eu comi, e o verbo fazer, eu fazia. Então, pela lógica, a criança segue a mesma terminação. Esse exemplo deixa claro que as crianças inventam as formas por meio de analogias, isto é, de comparações com formas de verbos regulares. Classificação dos verbos. A gente tem os regulares e os irregulares. Regulares não sofrem alteração no radical. Durante toda a conjugação de suas terminações, seguem a do verbo paradigma, cantar, vender, partir. Irregular sofre alteração no radical, ou conserva o radical, mas as terminações não seguem as do verbo paradigma. Ou ambas as coisas, dizer, pedir, sentir, estar e trazer, etc. Ok? Verbos abundantes apresentam duas ou mais formas equivalentes. Essa mudança de formas é mais frequente no particípio. Aceitar, por exemplo, aceitado, aceito. Entregar, entregado, entregue. Enxugar, enxugado, enxuto. Pagar, pagado, pago. Pessoal, é isso.
Tchau, bons estudos!